Olá, um bom dia para você. Um acordo entre os líderes partidários celebrado nesta terça-feira em reunião na presidência do Senado permitiu que proposições relacionadas ao Pacto Federativo tramitem de forma paralela à reforma da Previdência. O Pacto Federativo vai ser composto por 7 proposições, sendo 4 propostas de emenda à Constituição e 3 projetos de lei. As medidas vão tratar da participação dos estados e municípios nos recursos provenientes do novo acordo entre governo federal e Petrobras para exploração do pré-sal, da compensação pelas perdas decorrentes das desonerações das exportações e do aumento do prazo para pagamento dos precatórios. O Senado Federal, nessa construção com a Câmara e com o governo, vai promover para a descentralização dos recursos, além, lógico, da reforma da nova Previdência, para promover a descentralização dos recursos e dar para os estados e municípios condições deles sobreviverem, porque hoje eles são gerente de folha de pagamento de recursos humanos das suas prefeituras e dos seus governos. Na seção onerosa, 10 bilhões e meio vão para estados, que serão partilhados através dos critérios do FPE, e 10 bilhões e meio vão para os municípios, que serão partilhados de acordo com os critérios do FPM. É isso que depende da aprovação da seção onerosa através de PEC, para poder excepcionalizar a questão do teto do gasto público e que vai permitir que no final do ano os estados e os municípios possam ser assistidos. A expectativa é que todos os projetos sejam votados até o final deste ano. Se tivesse divergências, aí sim, eu ia dizer para você que era impossível. Mas como há uma convergência nacional, e essa é uma das grandes sortes que Bolsonaro está tendo, é que está tendo um levante nacional em prol do Brasil de ajudar as dificuldades. Não é ajudar o Bolsonaro, é ajudar o país a crescer. Em paralelo com o Pacto Federativo, a PEC da reforma da Previdência vai tramitar no Senado. Ela deve ser aprovada até o dia 10 de outubro. Primeiro que esse calendário foi feito sem quebra de interstício, sem colocar sessões ordinárias de segundas e sextas. Nós não precisamos da oposição para cumprir esse calendário. Agora é preciso fazer uma referência à oposição, que a oposição, em vendo que nós vamos dar todo o espaço para o debate, a oposição não se opôs nesse aspecto a esse prazo, acabou acordando dentro desse prazo aí de 60, 65 dias. E a Comissão de Constituição e Justiça se reúne logo mais às 10 da manhã com pauta cheia. 31 proposições vão ser analisadas para que, a partir da próxima semana, a comissão se dedique, então, à reforma da Previdência. Vamos falar com a repórter Isabela Dutra, que tem mais informações sobre a reunião da CCJ e sobre o calendário de tramitação da PEC da Previdência. Isabela, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A Comissão de Constituição e Justiça deve definir hoje quem serão os convidados para debater a reforma da Previdência nas audiências públicas a partir da semana que vem. Segundo a senadora Simone Tebet, presidente da comissão, a ideia é fazer com que a semana que vem inteira seja de audiências públicas para debater a reforma de segunda a quinta. Daí, na outra semana, o relator, senador Tasso Gereissati, apresentaria o relatório dele. Ela daria vistas coletivas para que os senadores tivessem uma semana inteira para examinar o texto. E daí, então, a reforma será votada na CCJ no dia 4 de setembro. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, anunciou que no dia 10 de setembro ele quer fazer uma sessão temática durante o dia inteiro só para discutir a reforma da Previdência. Ele vai chamar 3 especialistas a favor, 3 especialistas contra a reforma e daí cada um vai ter 15 minutos para debater o seu ponto de vista e a discussão vai durar o dia inteiro. Então, a previsão é que a reforma seja votada no plenário do Senado no dia 10 de outubro. Voltando então à Comissão de Constituição e Justiça de hoje, Tiago, o primeiro requerimento para os convidados para a audiência pública a partir da semana que vem foi feito pelo próprio relator, senador Tasso Gereissati. O senador sugere que sejam ouvidas as seguintes pessoas: secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime Oliveira, o presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles, e o ex-ministro da Fazenda
Fazenda, Nelson Barbosa. Deve haver hoje mais requerimentos para convidar mais pessoas para que essas audiências sejam feitas, então, durante toda a semana que vem. Além disso, a CCJ hoje tem mais 30 itens na pauta. E um deles, Tiago, é perfeito para quem gosta de viajar. Olha só. Esse projeto prevê que os passageiros que desistirem de viajar por motivo de força maior, como problemas de saúde, podem ficar isentos das multas das companhias aéreas. Também proíbe a cobrança para fazer correções dos nomes dos passageiros nas passagens e proíbe também o cancelamento automático dos trechos seguintes em caso de não comparecimento no primeiro trecho da viagem. Essa é para quem gosta de viajar mesmo, não é, Tiago? Com certeza, e quem é que não gosta, né? Daqui a pouco, Isabela, você volta aqui no nosso jornal com outras informações. Muito obrigado. E outras comissões também vão se reunir hoje. Vamos então conferir. Às 9 horas, a Comissão de Relações Exteriores sabatina diplomatas indicados para as embaixadas do Brasil na Bulgária e na Hungria. Eles vão passar então por essa sabatina. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, audiência para debater políticas públicas para o desenvolvimento da pesca. Às 10 horas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, os senadores podem votar projetos sobre o envio de mensagens telefônicas para clientes. Às 10h30, haverá a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Uma audiência pública para debater a síndrome do X frágil, que é uma condição genética relacionada ao cromossomo X. Às 11 horas, na Comissão de Direitos Humanos, o debate vai ser sobre a defesa da Previdência Social. À 13h, 13 horas, na Comissão de Infraestrutura, audiência pública sobre o projeto de lei que permite a portabilidade da conta de luz. E às 14h30 vai ser instalada a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Também vai ser definida a presidência desse colegiado. E a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião deliberativa marcada para daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Um dos projetos que serão analisados obriga que as empresas reservem 15% das vagas de seus quadros de pessoal para os trabalhadores com mais de 45 anos. E quem vai falar sobre esse assunto e tem mais detalhes é a nossa repórter Isabela Dutra. Isabela, com você novamente. Tiago, pela proposta, empresas com mais de 100 funcionários deverão ter pelo menos 15% deles com 45 anos ou mais. Senador Paulo Paim, o senhor é autor dessa proposta. Se for aprovada a reforma e a idade mínima para a aposentadoria passar a ser 65 anos, é importante garantir o mercado de trabalho para essas pessoas, não? Exatamente. Esse projeto ainda de 2015, eu sou o autor, o senador Jaime Campos é o relator, o parecer é favorável. Eu espero que a Comissão de Assuntos Sociais aprove hoje esse projeto, porque é inegável, os dados estão aí, há uma discriminação enorme ao cidadão, a partir dos 45, 50 anos, ele não encontra mais espaço no mercado de trabalho, a não ser, claro, algumas exceções. Por isso que ao assegurar uma cota que 15% dos empregados em empresas com mais de 100 trabalhadores serão destinados a homens e mulheres com mais de 45 anos, fortalece a caminhada do nosso envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer. E a reforma que está aí diz que a aposentadoria só depois, mulher 62 e homem 65. É preciso trabalhar, nós temos que viver. É assustador os dados que estão circulando, que demonstraram, mais uma vez, essa semana, que cerca de 13 milhões de brasileiros vivem com o correspondente a R$ 3,00 por dia, ou seja, R$ 90,00 por mês. O senhor acha que pode ser difícil, então, as pessoas conseguirem manter, com essa idade, manter sem essa proposta, manter seu emprego? Olha, claro, vai ser muito difícil, já é difícil. Hoje nós temos aí com quase 14 milhões de desempregados, aí desempregados, né? Eu falei 13 milhões de estado de miséria absoluta. E os empregadores, os empresários querem população mais jovem, né? E alegam que a tecnologia, os novos tempos, a robótica, enfim, exige cada vez mais conhecimento teórico e prático no sistema
atual, onde a tecnologia cada dia dispara mais, cresce mais com as suas inovações. Para mim, um cidadão, eu estive no Japão, eu vi no Japão que lá eles valorizam a terceira idade, como é dito, ou a melhor idade, não importa, importa que você viva até os 100 anos pelo mínimo, eu primeiro quero isso. É preciso valorizar as pessoas pelo conhecimento que adquiriram no longo da sua vida. E por que não valorizar pessoas com 45, 50, 55, 60 anos, já que só poderão se aposentar, no caso do homem, depois dos 65. O senhor acha que existe clima, então, para aprovar a proposta hoje? Eu entendo que sim, mesmo aqueles que são favoráveis à reforma, nos moldes que está apresentado, que eu sou contra, né? Sou contra nos moldes que foi apresentado e que vai chegar aqui, já está aqui no Senado, eu espero convencê-los, até devido à própria reforma, que eles defendem que tem que ser no mínimo 65 anos para o homem. Bom, tem que dar espaço de trabalho para essa gente, que não vai ter essa idade, com certeza absoluta, no mercado de trabalho e vai ser discriminado. Então, nem trabalho, nem emprego. Aqui, pelo menos, estamos tentando adquirir espaço para as pessoas, a partir dos 45 anos ou mais, tenham pelo menos 15% das vagas. Muito obrigada pela entrevista, senador. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Tiago. Obrigado aí a você, Isabela, e também ao senador. E, além da audiência pública conjunta com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária sobre a exploração do gás de xisto, às 11 da manhã, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião deliberativa marcada para as 2 da tarde. Um dos projetos na pauta torna obrigatória a captação da água da chuva para novas construções de prédios residenciais, comerciais e industriais. O aproveitamento da água, usando a energia solar para poder dar conta do serviço dos condomínios, dos prédios, são fundamentais porque vai ao encontro também de uma questão ambiental, que é um aproveitamento das águas da chuva, por exemplo, para poder fazer limpezas, a jardinagem e tantas outras coisas que não é preciso usar a água potável, porque esta tem que ficar resguardada para o consumo humano. E o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a Política Nacional de Incentivo ao Café de Qualidade. Os senadores também começaram a discutir proposta que inclui os direitos à mobilidade e acessibilidade na Constituição. O projeto eleva o padrão de qualidade do café brasileiro por meio do estímulo à produção, industrialização e comercialização de cafés de categorias superiores. O texto retorna para a análise da Câmara dos Deputados. O fato de instituir uma política de classificação de café de qualidade melhorou e muito a qualidade do café no meu estado, consequentemente deve ter sido o mesmo em Minas. Todo mundo via café de uma forma generalizada, uniforme, o preço era o mesmo, e quem produzia café com técnicas diferenciadas para que pudesse, inclusive, competir no mercado do café com café de qualidade, não tinha reconhecimento. E os senadores também começaram a discutir proposta de emenda à Constituição que inclui entre as garantias individuais e coletivas os direitos de mobilidade e acessibilidade. A proposta ainda tem que passar por 3 sessões de discussão antes de ser votada em primeiro turno. A sensibilidade é fundamental que esteja, e a mobilidade na Constituição, baseada nos grandes princípios que vão assegurar melhores condições de vida na sua abrangência a todas as pessoas com algum tipo de deficiência. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base da medida provisória da liberdade econômica. A proposta altera leis como o Código Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e ainda precisa ser aprovada pelos senadores para não perder a validade. Mais informações com a repórter Carla Benevides.
A medida provisória foi publicada em abril e diminui a burocracia para estimular a abertura de novas empresas e gerar mais empregos. A MP regulamenta também o trabalho aos domingos e feriados, o que em muitas categorias é proibido. Eu vou conversar agora com o consultor do Senado, Carlos Elias. De que forma essa MP afeta a economia? Carla, nós temos dois eixos principais nessa economia. Primeiro eixo, o Estado coloca obstáculos para os particulares. Eu vou montar uma empresa, eu dependo de esperar 3, 4, 5, 10 meses para o Estado me dar um alvará de funcionamento, só para poder começar a funcionar a empresa. Enquanto isso, eu já estou pagando aluguel, já estou com o meu dinheiro mobilizado nos produtos e eu acabo ficando... Tem muitos empresários que já são natimortos, já nascem mortos, endividados, porque esperam um alvará de funcionamento. E a realidade é que o mercado não pode ficar esperando exigências burocráticas necessárias. O que a MP faz? Primeiro eixo dela, ela resolve um problema entre Estado e particular. Ela tenta eliminar exigências desnecessárias do Estado. Então, por exemplo, ela dispensa alvará e atos de liberação similares para atividade de baixo risco, ela coloca prazo para que os processos administrativos sejam analisados sob pena de deferimento automático. É uma cláusula que no direito norte-americano é chamada de sunset clause, que é uma cláusula do pôr do sol, ou seja, a administração tem um prazo para poder analisar o pedido particular. Além de resolver esses problemas entre particulares e indivíduos, a MP também se preocupa na relação entre os particulares. Em que sentido? A legislação atual e o posicionamento do judiciário, etc., é de causar muita insegurança jurídica. Eu faço um contrato, o judiciário vai e declara nulo com base em cláusulas contratuais, em princípios que ninguém entende, ninguém imagina o que seja. A MP estabelece que é necessário que o contrato siga fielmente ao que foi pactuado entre as partes e que sejam utilizados cálculos para que não haja abusos e nem insegurança jurídica nos contratos. Então a MP tem esses dois eixos e com base nela ela desenvolve vários e vários direitos, inclusive direitos trabalhistas, que ao contrário do que tem sido propalado, na verdade a MP ela não tem suprimido propriamente direitos trabalhistas, ela tem aprimorado. Por exemplo, trabalho aos domingos, a maior parte dos empregados já trabalham aos domingos, muitos na informalidade, e a MP não está suprimindo o pagamento adicional que é necessário quando a pessoa trabalha aos domingos. O que ela está falando apenas é que, para trabalhar aos domingos, a empresa não precisa mais ficar pedindo autorização prévia. É dada uma liberdade maior para as pessoas negociarem. Mas os direitos trabalhistas, de uma certa maneira, têm sido respeitados, na minha visão. Certo, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que após a aprovação pela Câmara dos Deputados, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Senado e tem até o dia 27 para ser votada, senão perde a validade. A Instituição Fiscal Independente, também chamada de IFE, foi criada pelo Senado para auxiliar os parlamentares nas decisões sobre as contas públicas. Ela monitora e avalia a qualidade dos programas e políticas fiscais do governo federal e divulga estudos e relatórios que dão mais transparência às contas públicas. E a partir de hoje, a IFE vai estar a cada 15 dias aqui nos nossos jornais com informações sobre a economia brasileira. Na coluna de hoje, o diretor executivo da instituição, Felipe Salto, fala sobre o trabalho da instituição. A Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, foi criada em novembro de 2016 com o objetivo de dar transparência para as contas públicas. A IFE mais conhecida no resto do mundo é o Congressional Budget Office dos Estados Unidos, que existe desde os anos 70. Mas a verdade é que hoje já existem cerca de 40 países com instituições similares. A criação da maior parte dessas instituições aconteceu em resposta à grande crise financeira e mundial de 2008-2009. Então, Portugal, Austrália, Canadá e uma série de outras nações possuem órgãos como esse, que tem sempre o objetivo de trazer luz para os números e fazer projeções que permitam à sociedade e ao parlamento antecipar aquilo que vai acontecer em termos de orçamento e aplicação dos recursos públicos. A OCDE, que é um organismo multilateral muito relevante na área de contas públicas e economia, passou a incluir a IFE do Senado no rol de instituições para as quais ela publica informações periodicamente no seu site. Esse é um reconhecimento importante do trabalho que o Brasil vem fazendo nessa matéria e, a partir de agora, nós queremos começar a divulgar mais o nosso trabalho.
os relatórios de acompanhamento fiscal, conhecidos como RAF, os estudos especiais, bancos de dados e análises, tudo vocês podem acessar no nosso site, senado.leg.br/IFI. E se você acredita que é preciso e é importante ter contas públicas saudáveis e é preciso ter mais transparência na execução das atividades do governo, passe a acompanhar esses nossos vídeos pelas redes sociais também. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Nós vamos começar a produzir essas informações e esperamos contar com a sua participação. Um forte abraço. O senador Otto Alencar foi presidente da comissão especial que acompanhou a tramitação da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados. Na entrevista de hoje, ele conversa com a jornalista Renata de Paula sobre os projetos do novo Pacto Federativo que vão tramitar no mesmo período da reforma da Previdência. Olá! Dependendo de quem faz a previsão, a reforma da Previdência pode ser aprovada até o final de setembro ou início de novembro. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que presidiu a comissão especial do Senado, que acompanhou a tramitação da reforma da Previdência na Câmara. Seja bem-vindo, senador. Obrigado por suas ordens. Senador, o senhor participou da primeira reunião do Colégio de Líderes após a aprovação da reforma da Previdência, né? O que ficou decidido? Olha, o presidente Davi Alcolumbre reuniu os líderes, nós discutimos, estavam presentes todos os líderes, e a senadora Simone Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, apresentou um calendário para que a tramitação da PEC, da Previdência, pudesse ocorrer nesse período. Esse calendário foi analisado por todos os líderes, algumas sugestões foram dadas, mas o principal do calendário foi atendido. Nós teremos audiências públicas, vamos discutir a proposta que veio da Câmara dos Deputados, com a participação, inclusive, do relator, o senador Tasso Gereissati, e depois de passar essa primeira parte na Comissão de Constituição e Justiça, claro, virá ao plenário para a primeira votação daqui da PEC, aprovando ela volta outra vez para a Comissão de Constituição e Justiça, onde terá a oportunidade de se oferecer emendas e concluir a sua votação em segundo turno. Eu creio que o calendário aprovado e apresentado e aprovado na reunião de líderes pela senadora Simone Tebet, que é a presidente e tem esse conhecimento daquilo que é importante fazer, dando oportunidade da discussão. Percebi também, como é o meu caso, que muitos dos senadores, eu vejo aí pela imprensa se falar que vai se aprovar como veio da Câmara, creio que não. Eu, por exemplo, vou apresentar emendas, outros senadores vão apresentar, não com esse rótulo de dizer, olha, não vamos carimbar o que veio da Câmara. É porque o Senado, como cada revisora pode apresentar alguma contribuição. Eu acho que nós vamos ter um bom entendimento. Nenhum de nós, dos líderes, estavam presentes, também não vejo isso, nenhuma posição de nenhum senador de radicalização para que possa dificultar a tramitação. Isso é pelo voto. O voto é pela consciência de cada um de nós que representamos os nossos estados, representamos aqui a federação. Mas houve a construção de um acordo para que a tramitação seja uma tramitação tranquila, né? São vários projetos que o líder do governo se comprometeu a que o governo patrocine agora a aprovação, o presidente do Senado também. Exato, você tem toda a razão. Os governadores têm uma pauta chamada pauta federativa. Essa pauta, ela ainda não começou a tramitar completamente aqui no Congresso Nacional. Tanto que o Davi Alcolumbre, que é um dos que estão avalizando a aprovação dessa pauta, na presença de todos os senadores, ele disse que vai trazer na próxima semana, se eu não me engano, ou talvez em 8, 10 dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, para ele demonstrar aqui que a pauta federativa será analisada e aprovada no Congresso Nacional, paralela à PEC da Previdência. Eu deixei bem clara a minha posição. Os estados estão numa situação difícil. Não o meu estado da Bahia, está bem gerenciado pelo seu governador. Nós estamos pagando os funcionários em dia, os compromissos,
E a Bahia também já fez a sua reforma da Previdência, né? A Bahia já fez a reforma da Previdência em outubro de 2015. Já avançou a Bahia, lá em 2015, já prevendo essa situação. Então, a Bahia está numa situação mais ou menos organizada. Mas, se não tiver recursos extras, pode desorganizar. Mas os estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados que estão numa situação fiscal bem delicada. Então, precisa de recursos extras. Quais são os recursos que podem chegar como recursos para os estados? Primeiro, é aprovar aqui no Senado Federal, já que aprovou na Câmara, e o relator é o Cid Gomes, o senador Cid Gomes, esse projeto dessa PEC da seção onerosa, que vai render para distribuição com cada estado, com os estados da federação, praticamente 11 bilhões de reais. Que é o resultado dos leilões das áreas do pré-sal. Exatamente, do pré-sal. Serão mais 11 bi para distribuir com os municípios. Depois vem o fim da Lei Candir. É imperioso acabar com a Lei Candir. Acabar com a Lei Candir e os estados, que são exportadores, eles terão, pelo ICMS, a oportunidade de dar um incentivo de exportação ou não. E também o compromisso do presidente da República, Bolsonaro, de pagar até dezembro 4 bilhões desse ano da Lei Candir para os estados. Depois tem uma PEC dos precatórios, estendendo até 2028 a possibilidade dos estados honrarem o pagamento dos precatórios. Com o prazo que está até agora, 2024, os estados não terão condição de pagar. Depois vem a PEC do Fundo Social, dos royalties, do petróleo também do pré-sal, que começa o desembolso de 30% desses recursos, chegando em 8 anos até 70%. Portanto, são 4 PECs e um projeto, que é o projeto da securitização, já aprovamos no Senado, está na Câmara. O Rodrigo Maia, se quiser, pauta e aprova amanhã. Depois vem um projeto do Plano Mansueto, que vai entrar, já entrou pela Câmara, que o Rodrigo Maia tem compromisso de aprovar. Esse é projeto de lei. Projeto de lei. E isso atende à pauta dos governadores, inclusive os governadores do Nordeste. Que é o plano de recuperação fiscal dos estados, exatamente, né? Exatamente. São recursos extras que poderão chegar aos estados e, consequentemente, dar um alívio. Senão, vai começar, já está assim, e vai aumentar a correria dos governadores pedindo recursos ao governo da União. Ou seja, não se pode pensar em resolver os problemas do governo federal sem dar solução a estados e municípios. Isso é fundamental para que o Pacto Federativo venha a existir no Brasil e os serviços públicos de maior interesse da população, saúde, educação, segurança pública e assistência social, possam ser e continuar sendo promovidos pelos estados e pelos municípios. A ideia é que essa pauta federativa ela seja aprovada paralelamente, ela seja avaliada paralelamente à reforma da Previdência e aprovada antes? O ideal é que se aprove tudo junto, né? Depois que aprovar a PEC da Previdência, o governo, ou os homens do governo, ou os líderes do governo, não acelerarem para aprovar também. Mas eu não tenho por que não acreditar no presidente do Senado Federal, na palavra do Paulo Guedes, do Rodrigo Maia, do Fernando Bezerra, de todos eles que deram a palavra que vão aprovar esses itens aí que nós citamos, que é a chamada pauta do Pacto Federativo dos Governadores do Brasil. Então, essa pauta, ela é, na verdade, o compromisso com a aprovação dessa pauta é uma condição para o apoio. Muitos senadores fizeram para aprovar a reforma da Previdência, mas sem deixar de analisar a reforma e também sem deixar de oferecer alterações à letra da lei que veio lá da Câmara Federal. Senador, várias dessas pautas, elas prevêem perda de recursos pela União. Né? A sessão onerosa, o leilão da sessão onerosa são recursos hoje que vão para a União, né? A Lei Candir também. Olha, o governo, em todos os dois, nos dois casos, da sessão onerosa e também do Fundo Social, dos royalties, do petróleo, o governo tem a sua parcela também. A Lei Candir, quem perde são os estados, que dão os incentivos para as exportações. Esses incentivos, o governo federal ficou de restituir aos estados e nunca restituiu. Não vai perder absolutamente nada. Esse ano vai ser pago... Mas ganhou bastante nos últimos anos, desde a aprovação da lei. Mas os estados que têm interesse
em fazer as suas exportações daquilo que produz, eles podem continuar dando. Mas o Estado é que tem autonomia de dar. Não tem que ter uma lei inflexível, feita pelo Congresso Nacional, para que os estados sigam isso. É preciso restabelecer 3 itens que são fundamentais para estados e municípios: a autonomia administrativa, financeira e política de estados e municípios. Senadora, a gente tem uma pergunta de um internauta que acompanhou pelas redes sociais, está acompanhando pelas redes sociais a revista, que é o Osley Casado. Ele é da Gazeta do Nordeste. Hoje o governo tem votos necessários para aprovação? Olha, aqui no Senado Federal, desde que se cumpra a pauta federativa, que é fundamental para os estados do Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte, se não tiver recursos extras, não vai pagar salários. Outros estados também estão numa situação bem difícil. Está ali no fio da navalha entre pagar e atrasar pagamento. Minas Gerais está numa situação pré-falimentar, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro. Portanto, os recursos extras da pauta federativa podem fortalecer muito e induzir a votação de vários senadores a aprovar a reforma da Previdência com as alterações que eu citei aqui ontem. Eu, por exemplo, vou apresentar uma emenda do Fundo do Amparo ao Trabalhador. O PIS-PASEB dá por ano a arrecadação de 70 bilhões. Por que não pegar 20% disso e botar no fundo previdenciário e aliviar ao trabalhador do regime geral da Previdência? Pode sim. Esses recursos vão para onde? Vão para o BNDES. O Fundo de Amparo ao Trabalhador já tem lá no BNDES depositado 278 bilhões de reais. Você pode pegar durante 10 anos 20% disso, que dá 14 bi, e botar no fundo previdenciário e não prejudicar o fundo a aposentadoria rural, a questão da pensão por morte, o benefício de prestação continuada. Ou seja, agir no lado social para a população mais desprotegida, que tem mais dificuldades do ponto de vista do trabalho e do ganho que ela tem para a manutenção das suas necessidades mínimas no Nordeste e no Brasil. Até porque, quando se fala em Nordeste, fica pensando que São Paulo não tem. Há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, lá no centro financeiro do Brasil, que é a Avenida Paulista, caiu um prédio, pegou fogo e caiu, com 450 pessoas passando fome, perto do centro financeiro. Esse país tem uma desigualdade social muito grande. Só vai ter condição de melhorar isso com educação, com saúde de boa qualidade, com assistência social e com recursos para que os estados e municípios possam ofertar serviços públicos de boa qualidade. E quem está na ponta é quem atende. É o município, através do prefeito, é o estado, através do governador dos seus estados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.